pessoal. Hoje nós contamos com a presença da Roberta Eugênio, que está aqui na qualidade de representante do Instituto Alziras, para falar sobre um tema muito importante e atual. Mas antes eu gostaria só de contextualizar o Instituto, porque eles são o mais novo parceiro da CAS Brasil, agora nesse ano de 2020. Nós temos uma missão muito importante em comum. E o Instituto Alziras, ele é uma organização sem fins lucrativos com a missão de contribuir para o aumento da representação feminina na política brasileira, por meio do fortalecimento de mandatos e de candidaturas das mulheres. E o nome do Instituto Alziras é interessante, que vem justamente de uma homenagem à primeira mulher a vencer uma eleição no Brasil, né, que foi a primeira prefeita, inclusive, eleita na América Latina. Né? Foi a Luísa Alzira Teixeira Soriano, que tomou posse em 1929, ou seja, 3 anos antes da conquista do direito ao voto feminino no país. E essa missão, né, do Instituto Alziras, ela é completamente congruente com a missão também da CAS Brasil, que é lutar por uma democracia verdadeiramente representativa. Então, nós temos projetos, né, que a gente está levando a cabo esse ano de 2020, e tentando melhorar a representação feminina na política, que atualmente sofre uma subrepresentação muito grande, né? Para a gente ter uma ideia em questão de números, nós somos parte de mais de 50% do eleitorado brasileiro, né? Somos 53% do eleitorado, e, no entanto, as mulheres elas ocupam apenas cerca de 15% nas cadeiras do Congresso Nacional. Além de 12% das prefeituras, por exemplo, que é inclusive o foco, né, dos projetos do Instituto Alziras, é um foco mais municipal. E hoje nós estamos aqui com a Roberta Eugênio, que é pesquisadora associada do Instituto Alziras. Ela é advogada formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela UFRJ, e desde 2017 ela atua como consultora jurídica parlamentar para mulheres eleitas em diferentes esferas governamentais. Então, Roberta, eu gostaria de começar com uma seguinte pergunta, né? Porque a gente está num país que, em 2017, chegou a liderar o ranking de violência doméstica na América Latina, né? Nós chegamos a estar entre os 5 países mais violentos para as mulheres no mundo. É um número bastante assustador. Então, considerando, né, que nas 2 primeiras semanas de confinamento social no Brasil houve um aumento de cerca de 18% nas denúncias dos casos de violência doméstica, eu queria entender como que esse quadro ainda pode se agravar e quais são as medidas que o Estado brasileiro ele vem realizando no enfrentamento a esse problema. Então, gostaria de agradecer à Fundação Konrad Adenauer na sua figura, Ariane, e acho que destacar primeiro, né, que a atuação do Instituto Alziras ela é voltada, né, para esse quadro de subrepresentação da participação das mulheres na política, fortalecimento também de mandatos, mas acho que nós compreendemos que nesse momento esse quadro da crise provocada pela pandemia do coronavírus, ele traz também especificidades em relação à violência de gênero e que afetaria em muito a nossa democracia como um todo, mas acho que as formas de participação das mulheres em todos os espaços, né? Esse quadro da violência contra a mulher que, enfim, não é como você trouxe, né, na abertura da questão, não é algo que se relaciona com esse período de crise, mas tem capacidade de se agravar. Muitos estudos já vêm indicando isso e, infelizmente, os dados trazem, né, corroboram com essa tendência já prevista por alguns pesquisadores. Nesse quadro da violência contra a mulher, que já é a gente já está falando sobre um tema que tinha números, né, de uma pandemia no mundo antes mesmo da crise provocada pelo coronavírus, ele tende a se agravar no cenário que a gente hoje vive pelas características desse tipo de violência e tal como as pesquisas, né, já apontavam, as avaliações já apontavam de que esse momento de distanciamento social, de maior crise econômica, impactaria de modo mais agudo para alguns grupos, aqueles, né, que são minorizados socialmente, estão mais vulneráveis aos impactos
da crise do coronavírus, e as mulheres se enquadram nesses grupos. Em relação ao quadro de violência doméstica, tal como você já apresentou, já nas primeiras semanas, né, de distanciamento social no Brasil, os números apontaram um aumento nas denúncias e, inclusive, em alguns estados, né, como Rio de Janeiro, no número de pedidos de medidas protetivas de urgência. E acredito que isso se relaciona, é claro, com as características desse tipo de violência, mas também com os outros fatores relacionados a essa crise do coronavírus, que se voltam desde o acesso à renda, né? As mulheres, elas figuram também bastante no mercado informal, mas como também em como esse momento de isolamento tende a agudizar algumas práticas quando pessoas estão confinadas, as mulheres estão confinadas com homens que, né, podem ser os seus parceiros, ex-companheiros, tios, avós, né? Lembrando que isso é um quadro que se dá com meninas e mulheres, 24 horas por dia, com privação de alguns itens básicos e muitas vezes sem ter a certeza, sem a possibilidade de deslocamento também pela cidade, né, ou pelos espaços, e sem ter como recorrer de modo mais direto aos órgãos de No proteção. caso, como que a gente pode pensar em alternativas para o acolhimento dessas mulheres vítimas de violência em uma circunstância, né, de confinamento? É importante lembrar que as alternativas relacionadas, as políticas relacionadas ao acolhimento dessas mulheres, elas têm que pensar, elas têm que levar em conta as particularidades dessas mulheres nesse momento, né? Não é tão fácil agora entrar em contato por meio de um disque denúncia, ligar ou tampouco ir diretamente aos órgãos de proteção, né? Como, enfim, a maior parte das mulheres, né, os estudos apontavam que a maior parte dos casos de violência contra a mulher, de violência doméstica, aconteciam nos finais de semana, que era o momento em que as pessoas estavam em casa, né? Enfim, isso possibilitava que a violência acontecesse, mas geralmente as mulheres buscavam as delegacias e, enfim, as defensorias públicas, os órgãos públicos de acesso, de enfrentamento a esse tipo de violência, quando a semana se iniciava, né, na segunda, terça-feira, porque era o momento em que o seu agressor não saberia que ela estava buscando essa ajuda, porque quando ele sabe que ela está buscando essa ajuda, ela fica mais vulnerável. Então, as políticas de acolhimento às mulheres em situação, né, de violência doméstica nesse período de distanciamento social tem que levar em conta que essas mulheres estão agora também impossibilitadas, né, de fazer esse tipo de acesso com tanta facilidade. Logo, é importante pensar em canais que se deem de modo remoto, através de mensagens por SMS, ou de, como em alguns países, né, fora do Brasil, na América Latina, como na Argentina, já vem aplicando medidas como um código que essas mulheres podem chegar e falar, né, quando ligam para a farmácia, isso significa um pedido de socorro, um código que não diz, né, que elas estão pedindo socorro. Lembrando também que a gente está falando de mulheres que têm condições diferentes de acesso à internet, à própria rede de telefone. Então, talvez também nesse momento, para que a gente evite mais mortes, pensar também num tipo de busca ativa, né, da inclusão de assistentes sociais que passem e que circulem. Além, acho que para concluir, lembrar da importância, acho que da sociedade como um todo, mas de campanhas que conscientizem as pessoas que esse momento é um momento de isolamento, mas que é importante que a gente entenda que esse é um problema público. Logo, quando a violência está acontecendo, se você está em casa e é vizinho de alguém que você está ouvindo que está passando por isso, que você também intervenha e busque, né, sem se colocar em risco, da forma que for possível, dar suporte
a essa mulher, né? Que a gente não se silencie diante disso enquanto cidadão. Lógico, é importante também essa mensagem. E você chegou a falar um pouco sobre o perfil da vítima, né? Quais são as mulheres que estão mais vulneráveis dentro do problema da violência no confinamento? Um estudo recente, né, do Instituto Igarapé aponta que 64%, né, das vítimas de violência doméstica são as mulheres negras. A gente sabe que as vulnerabilidades sociais elas se agravam, né, elas se interseccionam, então questões de raça, de classe, acabam impactando em como as mulheres vão chegar e sofrer essa violência, né? E acho que é importante, não existe um perfil, né? Todas as mulheres estão suscetíveis a viver a violência doméstica, entendendo que é uma violência causada, um ódio causado, né, pelo fato de elas serem simplesmente mulheres, né, e construído, né, de modo a partir de uma discriminação de gênero que atribui a essas mulheres, né, o menor prestígio, né, menor reconhecimento enquanto seres humanos dignos de, né, dos mesmos direitos que todos. E, enfim, isso impacta então a todas as mulheres, mas nós sabemos que algumas especificamente, como aponta esse estudo, estão mais suscetíveis tanto por morar em regiões mais distantes, quanto também por não terem uma rede de apoio. E como todos os dados apontam que as mulheres negras são aquelas que são mais vitimadas por esse tipo de violência, é importante que as políticas que vão ser refletidas sobre esse tipo de enfrentamento passem também pelo reconhecimento desses dados, né, por uma atenção com eles, de que é importante que isso se adeque à realidade dessas mulheres nas suas mais diferentes formas. Ou seja, né, utilizar essa base de dados que já está sendo feita, né, por instituições, institutos de pesquisa, etc., para a formulação de políticas públicas e, enfim, combater diretamente os problemas da melhor forma a partir dessa base quantitativa que a gente tem. E no início da sua resposta à primeira pergunta, você chegou a falar também sobre a questão da diferença de gênero no Brasil em relação ao acesso ao mercado de trabalho formal, né? Então, eu queria saber um pouco mais como a questão de gênero pode ser avaliada no âmbito da desigualdade de benefícios trabalhistas nesse momento. Acho que antes, para introduzir essa questão, né, de como isso impacta em relação aos benefícios trabalhistas, eu acho que a gente chega nesse ponto lembrando da desigualdade no mercado formal e informal das mulheres, né, e na desigualdade financeira, né, em relação aos postos influência dos salários, né. Embora seja uma luta histórica das mulheres, né, por igualdade salarial, a gente ainda tem hoje dados que apontam que, embora as mulheres tenham a mesma qualificação profissional, ou às vezes até mais tempo de qualificação profissional que os homens, elas às vezes nos mesmos postos de trabalho recebem menos. Quando a gente vai olhar, né, para como se desenha também esse tipo de cenário no mercado formal e informal, as mulheres estão em maior volume no mercado informal, então naturalmente mais impactadas por esse tipo né, nesse momento de crise causada pela pandemia do coronavírus. Acredito que se nós fôssemos pensar numa política que hoje, talvez dentro desse cenário, embora não tenha tido como foco essa questão do enfrentamento à violência de gênero, mas reconhecendo essa desigualdade, acabou propiciando, né, que as mulheres tenham acesso a algum benefício nesse momento, a política da renda mínima emergencial, acho que de abrangência nacional, em que as mulheres que sejam chefes de famílias monoparentais recebam ao menos duas cotas, né, dessa renda mínima, ou seja, R$ 1.200. Isso ainda é muito pouco, mas acho que nesse cenário
é aquilo que a gente sabe que vai atender, né, em relação ao âmbito econômico, uma parte grande das mulheres que estão sendo impactadas, porque estavam no mercado informal, e porque são chefes de família sem contar com o apoio, né, do pai, enfim, dos seus filhos ou de outros familiares que possam também dar suporte nesse momento. Perfeito. Por último, Roberto, eu queria saber se você indica algum tipo de sites ou locais em que a gente consiga ter alternativas, né, para que essas mulheres busquem ajuda. Acho que primeiro lembrar que esse tipo de violência ele tem como característica, né, ir minando a capacidade de ação das mulheres através inicialmente de ataques psicológicos que nem sempre são reconhecidos como violentos, né? E acho que nesse momento as mulheres que têm acesso à internet, têm acesso à banda larga, que estão assistindo estão assistindo esse vídeo, essa entrevista, lembrar que existem uma série de sites, de páginas que dão suporte já nesse momento inicial, né? Que a violência psicológica também faz parte desse conjunto de violência contra a mulher, então suporte de assistentes sociais, de psicólogos. Tem páginas, né, como que trabalham com relatórios sobre isso. Tem um manifesto lançado pela Think Olga e Think Eva. Existem grupos como o Defende, que também tem uma página online. E existem uma gama de instituições que também já utilizavam esse ambiente virtual para a desnaturalização dessa violência e também para a possibilidade de atendimento remoto, entendendo que nem sempre as mulheres conseguiam ir até os espaços de denúncia. Acho que, como uma mensagem final, é importante também pensar na violência contra a mulher, né, e nesse ponto, na violência doméstica, como algo que impacta, acho que toda a nossa sociedade, porque é possível que nós estejamos, né, que nós acompanhemos ao longo desse período, dessa pandemia, que, curiosamente, atinge menos as mulheres, né, pelos os estudos que apontam, de modo direto em relação a como elas respondem aos momentos mais graves do Covid-19, mas nós estamos também entendendo que essas mulheres vêm sendo muito mais vitimadas dentro dos seus lares, nos locais que agora são determinados que elas fiquem, né, se tiverem a possibilidade disso, ainda, e também estão muito à frente de espaços de cuidado como são enfermeiras, né, às vezes trabalham muitas como caixas de mercado. Daí, pensar no enfrentamento à violência contra a mulher é pensar também, acho que no acolhimento a vidas que não vão ser exatamente impactadas pelo vírus, né, pelo coronavírus, nas suas formas mais graves, mas que podem estar sucumbindo e chegar a ter a sua vida tirada nesse período por conta de uma violência evitável, né? Dados apontam que em alguns estados do Brasil quase chegou a 400% a mais o índice de feminicídios só no mês de março, se comparado com o mês de março de 2019. A gente não pode naturalizar isso, então acho que esse período da crise do corona traz para toda a sociedade uma responsabilidade sobre aqueles grupos que estavam mais vulneráveis, e as mulheres, né, fazem parte desse grupo, e as mulheres são essenciais para a nossa sociedade. Não existe uma sociedade sem as mulheres, né? Toda a força de reprodução da vida e todos os trabalhos, né? A maior parte, embora a gente gostaria que esse cenário fosse diferente, mas a maior parte do trabalho não remunerado no mundo é realizado pelas mulheres. Então, acho que é importante enfrentar a pandemia, mas também não esquecer esses grupos, essas vidas, e como a gente precisa pensar nessas políticas de modo correlacionado, né? Para que todas e todos saiamos vivos e talvez com respostas para uma sociedade menos
desigual e menos violenta. Excelente, excelente mensagem final, Roberta. Queria muito te agradecer pelo seu tempo, né, o compartilhamento também de todas as informações sobre um tema tão importante e atual. E atualmente a gente tem visto muito na imprensa os elogios às lideranças femininas mundiais nessa questão da pandemia, do coronavírus. Então, nós temos muitas líderes, mulheres, que estão à frente desse grande trabalho, né, desse grande desafio, que é, enfim, proteger a vida humana e, ao mesmo tempo, pensar em como fazer com que os mais vulneráveis também não sejam atingidos pela falta de trabalho, pela falta de subsídios e alimentação. Então, acho que é um tema que não vai deixar nunca de ser atual, né? E para a CAS Brasil é uma honra ter você e ter o Instituto Alziras como nossos parceiros em projetos conjuntos. E aos nossos espectadores, fica o convite para seguirem conectados para as próximas entrevistas.